Existem traições que quebram casamentos. E existem traições que destroem famílias inteiras, que apagam lembranças de infância, que transformam cada foto antiga em uma mentira. Eu peguei meu marido com minha mãe, e quando a verdade explodiu, não sobrou nada. Meu nome não importa, mas minha história precisa ser contada. Tinha 28 anos e estava casada há 5 anos com Gabriel. Nos conhecemos aos 19, namoro de faculdade que virou casamento. Ele era tudo para mim. Minha família sempre foi tradicional. Meu pai Antônio, 60 anos, metalúrgico aposentado. Minha mãe Márcia, 55, dona de casa a vida toda. Meus 2 irmãos mais novos, Lucas, de 22, e Pedro, de 20. Éramos aquela família de almoço de domingo obrigatório, festas juntas, grupo de WhatsApp animado. Gabriel foi completamente integrado à família. Meu pai o adorava, meus irmãos o tinham como irmão mais velho. E minha mãe o tratava como filho. Ele a chamava carinhosamente de Dona Márcia. Ela cozinhava os pratos favoritos dele, dava conselhos, ajudava a gente em casa quando precisávamos. Eram tão próximos que eu achava lindo. Minha mãe nunca teve genro antes, eu era a única filha mulher. Gabriel era atencioso com ela, sempre oferecia carona, ajudava com compras pesadas, consertava coisas na casa dos meus pais. Agora, olhando para trás, vejo os sinais. Gabriel sempre se oferecia para buscar algo na casa dela quando eu estava no trabalho. Minha mãe aparecia na nossa casa para fazer uma surpresa e limpar justamente nos dias que eu trabalhava e Gabriel estava de folga. Eles trocavam mensagens no grupo da família, mas às vezes eu pegava eles rindo de piadas internas que eu não entendia. Uma vez, cheguei em casa e os 2 estavam rindo muito na cozinha. Quando me viram, pararam na hora. Achei estranho na época, mas não dei importância. Eram minha mãe e meu marido, as 2 pessoas em quem mais confiava no mundo. Foi uma terça-feira comum de agosto. Estava no trabalho quando a enxaqueca começou, daquelas que não passa, que embaça a visão. Meu chefe me liberou às 2 da tarde. Liguei para Gabriel avisando que voltaria cedo, mas ele não atendeu. Pensei que estava dormindo, ele tinha folga naquele dia. Cheguei em casa às 2h30. Abri a porta devagar para não fazer barulho caso ele estivesse dormindo. A casa estava em silêncio. Deixei a bolsa na entrada, tirei os sapatos. Foi quando ouvi sons vindos do nosso quarto. Meu coração acelerou. Assalto? Pensei em voltar e chamar a polícia, mas algo me fez caminhar em direção ao quarto. Abri a porta do quarto e vi meu marido, minha mãe, na minha cama, nas minhas roupas de cama que eu mesma tinha trocado no domingo. O mundo parou, literalmente parou. Não conseguia processar a imagem, meu cérebro se recusava a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Minha mãe gritou meu nome, Gabriel pulou da cama tentando se cobrir. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, apenas olhava. Meu estômago revirou, vomitei ali mesmo no corredor, caí de joelhos, não conseguia respirar direito. Minha mãe saiu do quarto vestindo minha própria camisola, minha camisola. Gabriel veio atrás, de cueca, tentando me tocar. Gritei para não encostarem em mim. Filha, me deixa explicar. A voz da minha mãe, aquela voz que me acalou a vida inteira, que cantou para eu dormir quando criança, que me consolou em cada tristeza. Explicar o quê? Minha voz saiu num grito que nem reconheci. Explicar o quê? Gabriel tentou falar. Foi um erro, amor, a gente... A gente? Quantas vezes? Quanto tempo? O que vocês estão achando? Deixem nos comentários e cliquem no botão de curtir. Forcei os 2 a sentarem na sala, tranquei a porta, disse que ninguém sairia dali até eu saber tudo. A verdade saiu aos poucos, cada palavra era uma facada. Começou há 2 anos atrás, num churrasco na casa dos meus pais. Eu bebi demais e fui dormir cedo. Gabriel ficou ajudando a limpar, minha mãe também. Meu pai tinha ido dormir. Aconteceu, ela disse, como se fosse um acidente, como se tropeçar e cair em cima do genro fosse possível. Continuou. Na minha casa, quando eu trabalhava, na casa dela, quando meu pai viajava a trabalho, em motéis 2, 3 vezes por mês.
E meu pai? Perguntei. Meu pai sabe? Silêncio. Minha mãe baixou a cabeça. Ele desconfia, ela sussurrou, mas nunca quis confirmar, vive em negação. Aquilo me quebrou de um jeito novo. Meu pai, aquele homem trabalhador e honesto que dedicou a vida inteira à família, sabia que estava sendo traído e escolheu ignorar. Vivia no inferno calado para manter a família unida. Naquele momento, tomei uma decisão. Peguei meu celular e liguei para o meu pai. Pai, vem aqui em casa agora, é urgente, muito urgente. Gabriel e minha mãe imploraram para eu não fazer aquilo. Minha mãe chorava, dizendo que ia matar meu pai, que ele não aguentaria. Respondi que deveriam ter pensado antes. Meu pai chegou 20 minutos depois. Entrou apressado, preocupado. O que aconteceu? Você tá bem? Olhei para ele, para aquele homem que me criou, que trabalhou dobrado para me dar educação, que nunca faltou com nada. Senta, pai. Contei tudo, na frente de Gabriel e de minha mãe, sem poupar detalhes. Vi meu pai envelhecer 10 anos em 10 minutos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, só olhava para minha mãe. Então levou a mão ao peito, começou a suar frio. Estava tendo um princípio de infarto. Chamei a ambulância. Meu pai foi hospitalizado. Passaria 3 dias internado. Os médicos disseram que foi o estresse emocional extremo. O coração dele quase não aguentou. Meus irmãos chegaram no hospital desesperados. Perguntaram o que tinha acontecido. Olhei para minha mãe, que estava lá também, e disse: "Conta para eles. Conta o que você fez." Lucas e Pedro ficaram em choque. Pedro, o mais novo, começou a chorar. Lucas partiu para cima de Gabriel, que estava no corredor. Teve que ser contido por seguranças do hospital. Minha avó materna, mãe da minha mãe, foi informada por Lucas. Ela tem 82 anos. Ligou para o hospital e disse que nunca mais queria ver a filha, que preferia ter uma filha morta do que uma sem vergonha. Gabriel tentou me convencer, no corredor do hospital, a não destruir 2 famílias. Como se eu estivesse destruindo algo. Como se a culpa fosse minha por revelar, não deles por fazer. Quando meu pai teve alta, 3 dias depois, fiz questão de reunir toda a família estendida. Tios, primos, amigos próximos, na casa dos meus pais. Contei tudo, na frente de todos. Mostrei mensagens que encontrei no celular de Gabriel. Ele estava dormindo quando peguei. A senha era a minha data de nascimento, a ironia. Mensagens explícitas entre ele e minha mãe. Vi meus tios olharem para minha mãe com nojo. Minha tia, irmã dela, levantou e saiu sem dizer uma palavra. Primos que cresceram comigo olhavam incrédulos. Meu pai pediu divórcio ali mesmo, na frente de todos, depois de 32 anos de casamento. Disse que minha mãe tinha 1 semana para sair da casa. Minha mãe tentou argumentar, disse que não tinha para onde ir. Meu pai respondeu que ela deveria ter pensado nisso antes de trair com o marido da própria filha. Gabriel também tentou me procurar. Disse que minha mãe o seduziu, que ela se aproveitou de um momento de fraqueza dele. Jogou toda a culpa nela. Naquele momento percebi que não conhecia aquele homem. 5 anos de casamento com um estranho. Descobri depois, através de uma prima, que alguns parentes desconfiavam. Tinham visto Gabriel e minha mãe em um shopping em outra cidade, de mãos dadas, mas não tiveram coragem de me contar. Escolheram o silêncio, assim como meu pai escolheu. Hoje, 3 anos depois, vivo sozinha em um apartamento pequeno. Me divorciei de Gabriel 6 meses depois da descoberta. Ele não contestou nada, sabia que não tinha como. Faço terapia toda semana. Ainda tenho pesadelos. Acordo de madrugada com a imagem deles na minha cama. Já troquei o colchão 3 vezes. Já mudei de apartamento 2 vezes, mas a imagem continua. Meu pai se divorciou. Nunca mais foi o mesmo. Envelheceu 10 anos em 6 meses. Tem 63 agora, mas parece ter 75. Mora sozinho. Meus irmãos e eu tentamos estar presentes, mas ele vive em uma tristeza que nada cura. Ele me disse uma vez, chorando, que sabia há 1 ano. Viu mensagens estranhas no celular dela.
Viu ela se arrumando demais para ir ao mercado, mas teve medo de confirmar. Teve medo de destruir a família. No fim, a família foi destruída do mesmo jeito. Minha mãe mora em outra cidade agora, a 200 quilômetros daqui. Trabalha em uma loja de roupas. Perdeu todas as amigas de 30 anos. Ninguém da família fala com ela, exceto uma prima distante que tem pena. Ela tenta me contatar. Mensagens, e-mails, cartas, bloqueio tudo. No ano passado apareceu no meu trabalho. Seguranças tiveram que tirá-la. Ela chorava dizendo que tinha perdido tudo, que só queria me ver uma vez. Senti pena? Não. Senti raiva. Raiva dela fazer papel de vítima quando foi ela quem destruiu tudo. Gabriel se casou de novo, com uma menina de 23 anos de outra cidade que não sabe da história completa. Mas nossa cidade é pequena, todo mundo sabe, todo mundo comenta. Ele carrega a marca de aquele que traiu com a sogra. Mudou de emprego 3 vezes porque o ambiente ficava insuportável. Parte de mim sente satisfação, parte de mim ainda sente dor. As festas de família agora são divididas. Natal com meu pai e meus irmãos, Ano Novo com os tios paternos. Minha mãe passa sozinha. Meus irmãos também não falam com ela. Lucas, meu irmão do meio, tentou uma vez, visitou ela. Voltou chorando, dizendo que não conseguiu, que olhava para ela e via o que ela fez comigo, com o pai, com a família. Não tenho mais fotos de infância na parede. Todas tinham ela. Olhar para aquelas fotos, para aquela mulher sorrindo, me segurando o bebê, me levando para a escola, me ajudando a vestir no meu casamento, é impossível. Queimei todas. A terapia me ajuda. Estou aprendendo que não foi culpa minha, que não tinha como eu ver porque não estava procurando. Quem procura traição em uma mãe? Minha terapeuta diz que um dia eu talvez consiga perdoar, não por eles, mas por mim, para me libertar. Hoje, 3 anos depois, ainda não consigo. Namoro às vezes, mas tenho dificuldade de confiar. Toda vez que um namorado conhece minha família, surge a pergunta: cadê sua mãe? Tenho que explicar. E a reação é sempre a mesma: choque, nojo, pena. Me pergunto se fiz certo em expor tudo. Podia ter me divorciado em silêncio. Meu pai poderia ter continuado em negação. Meus irmãos ainda teriam uma mãe. Minha avó não teria morrido sem falar com a filha. Mas ao mesmo tempo não consigo imaginar viver com aquele segredo. Ver minha mãe nos almoços de domingo, abraçar Gabriel, fingir que nada aconteceu. Destruí a família toda, não só os culpados. Meus irmãos perderam a mãe, meu pai perdeu a esposa e a ilusão de 30 anos, minha avó perdeu a filha. Tudo implodiu. Valeu a pena? Ainda não sei. Alguns dias acho que sim. Outros dias olho para o meu pai envelhecido e me pergunto se deveria ter mantido o segredo. O que sei é que algumas traições são grandes demais para serem guardadas, e que a verdade, mesmo libertando, também destrói. E agora a decisão está com vocês. Fiz a coisa certa ao expor tudo? Deveria ter guardado o segredo para proteger meu pai e irmãos? Minha mãe merece uma chance de se redimir ou a traição foi imperdoável? Gabriel jogando culpa nela foi covardia ou a verdade? Deixem sua opinião nos comentários. 3 anos depois ainda não sei se escolhi certo. Se esta história chocou vocês, se inscrevam no canal para mais histórias reais. E não saiam agora. O próximo vídeo conta a história de uma mulher que descobriu estar casada com o próprio irmão e como isso só foi revelado depois de terem filhos. Cliquem e continuem comigo.